Se você não consegue enxergar pela fé a sua vitória, então dificilmente você vai conseguir conquistar a sua vitória. Se pela fé você não consegue se ver num cenário diferente, então dificilmente aqui fora você vai conseguir viver uma vida diferente. Se pela fé você não consegue ver inimigos sendo vencidos, então dificilmente você conseguirá vencer os seus inimigos aqui fora. Nós vamos dar início, e para aqueles que desejarem anotar, o título da mensagem de hoje é Um futuro de conquistas, rompendo com a bolha. Muitas vezes, é muito difícil romper com a bolha. Alguns padrões, comportamentos e resultados. Tem momentos que nós chegamos a acreditar que tais mudanças nunca irão acontecer. Nós temos a impressão muitas vezes que em alguns momentos parece que algumas mudanças começaram a acontecer e de repente tudo desanda. Parece que eu estou saindo daquele contexto e na hora que eu vejo eu estou voltando para aquele mesmo lugar de dor. Parece que as coisas estão caminhando um pouquinho mais e de repente tudo para, fica tudo parado, tudo monótono, não tem indícios de mudança alguma. Existem contextos que parecem ser impenetráveis, indestrutíveis, invencíveis. Preste bastante atenção na primeira leitura que nós vamos fazer. Josué 6, a partir do versículo 1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Vamos juntos, por favor. Ninguém podia sair nem entrar. Como vencer uma batalha contra uma cidade que nós não podemos entrar? Como nós podemos vencer um inimigo que nós não temos nem acesso a ele? Jericó era uma fortaleza impenetrável. Jericó representava uma bolha que após ela ser rompida, muitas outras alegrias seriam vividas. Jericó foi o primeiro grande desafio dessa nação no processo da conquista da chamada Terra Prometida. E perceba que esse primeiro desafio, penso eu, ele não foi à toa, ele não foi em vão. Aqui de cara o Senhor já estava querendo deixar muito claro para este povo, não importava qual desafio fosse, qual fortaleza fosse, qual muralha fosse, nada resistiria ao poder do Senhor. No 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué, vamos juntos por favor, olhe, mais forte, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olhe. O Senhor disse olhe, mas olhar o quê? Se nada tinha começado a acontecer. Então perceba que esse levante os seus olhos e veja, esse olhe, era primeiro um olhe pela fé, veja pela fé. Se você não consegue enxergar pela fé a sua vitória, então dificilmente você vai conseguir
conquistar a sua vitória. Se pela fé você não consegue se ver num cenário diferente, então dificilmente aqui fora você vai conseguir viver uma vida diferente. Se pela fé você não consegue ver inimigos sendo vencidos, então dificilmente você conseguirá vencer os seus inimigos aqui fora. Essa expressão, olhe, veja, o Senhor estava induzindo Moisés a viver essa grande experiência aqui dentro. Vamos juntos, por favor. Tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem ao Senhor. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Aqui eu entendo que o Senhor nos ensina que existem coisas que até que haja uma determinada mudança, vai ser necessário uma repetição de comportamentos. As pessoas, todas, querem fazer. Poucas são aquelas que querem continuar fazendo. Pode reparar, o tempo todo as pessoas estão em busca de uma saída rápida, de uma chave de acesso rápido. As pessoas estão em busca daquele, como que é a expressão? 7 em 5, 10 em 5, e pouquíssimo tempo viver tudo o que ela precisa. Mas na verdade uma construção vitoriosa acontece como consequência de uma repetição de bons comportamentos. A exemplo disso, Naamã, um poderoso comandante, um homem muito influente, um homem que carregava um determinado tipo de poder. De repente ele ficou leproso. Então, por baixo de toda aquela armadura, existia um homem doente, um homem sofrendo de uma doença terrível. E quando ele foi até o profeta disse: vá, por intermédio de um auxiliar, vá até o Rio Jordão e mergulhe nele 7 vezes. E depois da 7ª vez, você será curado. Outro exemplo disso, Elias, logo após o confronto contra os profetas de Baal e os profetas de Azerá, quando ele venceu aquela disputa, aquela batalha, aquele desafio que ele tinha proposto, quando ele orou e fogo dos céus desceram, logo após isso ele subiu no alto do monte. Quando ele subiu, ele dobrou os seus joelhos e enviou o seu servo para observar o tempo por 7 vezes. Não foi a primeira, não foi na segunda, mas depois de 7 vezes, uma grande tempestade que representava uma chuva de bênçãos atingiu aquela nação. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Diante desse desafio, seria necessário tanto uma entrega física, quanto uma entrega espiritual. Perceba que aqui o tempo todo a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca de Deus precisaria estar junto com esses homens. Então não era simplesmente agir, não era simplesmente dar as voltas, era dar as voltas, era agir, era fazer o necessário com a presença certa sobre a vida deles. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados, vamos juntos por favor, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Por que os homens armados teriam que ir à frente da arca do Senhor? Porque o tempo todo nós precisamos proteger a presença dele. É muito fácil você perder a presença do Senhor. É muito fácil
nós, no meio da caminhada, deixarmos a presença do Senhor em um determinado lugar e sairmos para viver a nossa vida sem ela. É difícil para estabelecer relacionamento, mas para perdê-lo é uma questão assim de segundos de desfoque. Pequenas distrações promovem grandes destruições. Então, se tinha algo que não poderia acontecer, se existia um momento que eles não poderiam vacilar, era justamente no carregar a presença do Senhor. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam, vamos juntos por favor, não digam uma palavra sequer. Em outras palavras, Josué estava falando: calem a boca. Por que Josué estava dizendo isso? Vamos juntos, repita isso comigo. As minhas palavras são uma ligação direta com o meu futuro. As tuas palavras são a ponte entre você e o seu futuro. Literalmente, nós caminhamos sobre aquilo que nós liberamos. Então, dependendo do tipo de palavra que você liberar, dependendo do tipo de palavra, de frases que você liberar com a sua boca, isso pode trazer um futuro trágico, de dor, de grande tristeza. E é assim, o primeiro grupo, o grupo original, eles tinham fracassado justamente porque eles não souberam usar essa ferramenta poderosíssima. Foi justamente por conta da murmuração, por conta da reclamação, que eles não tomaram posse da sua terra prometida. Percebe-se uma coisa: tudo que exige de você um esforço físico, em algum momento pode acarretar uma reclamação. Tudo que exige de você um esforço mental, em algum momento pode acarretar reclamações. Tudo que exige de você um esforço emocional pode acarretar reclamações. Nesse posicionamento, diante desse cenário, eles teriam que se esforçar de todas as formas, fisicamente, espiritualmente, tendo que carregar a presença do Senhor, emocionalmente, porque eles deram as primeiras voltas e eles não viram nada acontecer. Então, seria muito fácil eles se pegarem dizendo: não está servindo para nada o que eu estou fazendo. Eu não vou sair deste lugar. As minhas orações não estão me levando a lugar algum. Eu estou jejuando e nada está acontecendo. Mas que droga, que desgraça, essa situação está, e não vai dar certo, e não vai acontecer. Entenda que o que adoração e louvor é para o Senhor, reclamação e murmuração é para o diabo. Tem pessoas que literalmente têm morrido por conta da boca. Sabe aquela expressão, o peixe morre pela boca? Tem muito peixe mordendo, comendo iscas que estão conduzindo a uma panela onde está gerando morte. Aqui, essa entrega poderia provocar dentro deles aquela vontade de dizer: nossa, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não estou aguentando mais. Mas tudo que você libera, você atrai. Tudo que você libera com a sua boca, você atrai para a sua vida. Aqui, o desafio seria grande. Mas perceba que o Senhor estava falando, Ele estava orientando: haja dessa forma, se posicionem dessa forma. É grande, está fechada, mas essa situação não é impenetrável. Esse inimigo não é invencível. Diante de você pode existir uma bolha no qual você não consegue se ver fora dela, você não consegue sair dela. Levando para o nosso dia a dia. Tem pessoas que de todas as formas lutam para prosperar na vida. Lutam para crescer financeiramente falando.
Muitas vezes ela tem 1, 2, talvez 3 meses um pouco melhores, onde você tem aquela sensação que, nossa, estou saindo daquela condição financeira limitada, estou saindo daquele cenário mais humilhante, aquele cenário de miséria, e de repente, na hora que você vê, você volta para lá. Tem pessoas que elas começam a criar expectativas em cima de uma possível cura. Ela se vê num processo de melhora, num processo de evolução, num processo onde o quadro dela começa a caminhar e de repente tem uma reviravolta e ela começa a retroceder fisicamente falando. A saúde dela, ela começa a ficar mais debilitada, mais frágil, mais vulnerável, mas o que não pode acontecer é nós pararmos antes da bolha ser rompida. Muitas vezes até ela ser rompida vai exigir de você uma sequência de boas atitudes, de entregas constantes, aonde ela vai exigir fisicamente falando, ela vai exigir de você mentalmente falando, e aí está a nossa principal, a nossa maior luta. Continuar. Vamos juntos, por favor, diga isso. Uma pessoa, mais forte, uma pessoa que vence a si mesmo, pode vencer qualquer coisa. Uma pessoa que vence a si mesma, ela pode vencer qualquer coisa, porque a verdadeira bolha, ela não está fora, ela está dentro. Os verdadeiros limites não acontecem fora, eles acontecem dentro. Não estou falando que todos os desafios serão iguais. Existirão batalhas que nós vamos vencer de uma forma até rápida. Tem situações que nós vamos sair dela de uma forma até simples. Mas existirão outras que vão exigir de nós uma entrega constante, suor, sangue, um posicionamento muito, muito firme. Josué levantou-se de madrugada. Perceba, olha o quanto estava exigindo deles. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram, vamos juntos por favor, de novo. Você não precisa orar. Você precisa continuar orando. Você não precisa de um jejum. Você precisa continuar jejuando. Você não precisa de uma simplesmente entrega pontual. Você precisa continuar entregando. Muitas pessoas têm até a disposição para dar a primeira volta. Mas a segunda volta, realmente, ela é mais desafiadora. Ela é um pouco mais complicada. Não é simples. Mas a tua força, ela vai ser equiparada à tua vontade. O tamanho da tua vontade vai definir o tamanho da tua força. E eu não estou falando de uma questão de não sentir cansaço ou não. Muito pelo contrário. Eu acho que a verdadeira força, ela aparece quando você está cansado. A verdadeira força, ela aparece, a verdadeira convicção aparece quando você não está no seu melhor. É isso que nos diferencia. Até porque nós já falamos em outras oportunidades que a empolgação, ela tem poder para te tirar do lugar? Tem. Mas a empolgação não tem poder para te levar no lugar onde você deseja. Então você começa muito animado, você começa muito empolgado. Caramba, meus projetos de conquistas, 2025 é o meu ano. É o ano que eu vou crescer, eu vou avançar. E aí você já começa lá no sábado anterior ao início do propósito, cheio de vontade. Você dorme mais cedo, você já acorda e faz as suas orações. Você consagra, se prepara, a primeira semana passa e não acontece nada. Na segunda semana, você não está 100%, mas você ainda está bem. A segunda semana passa, não acontece nada. Na terceira semana, você já começa a cogitar não fazer algumas coisas que você tinha se proposto a fazer. Na quarta semana, então, a partir da quinta, aí eu digo que só fica realmente quem quer vencer. E quando eu digo permanecer, não estou falando de permanência física, mas de continuar acreditando, continuar firme, convicto de que é possível. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial.
E assim fizeram durante 6 dias. Vamos juntos, por favor, diga isso. Existe poder na repetição. Esse poder pode ser tanto um poder de construção, quanto um poder de destruição. Vamos juntos, por favor, repita isso comigo. Uma boa atitude pode mudar o meu dia. Repeti-la várias vezes pode mudar a minha história. Uma boa atitude pode mudar o seu dia. Pode mudar o cenário do teu dia, o aspecto do seu dia, o que está acontecendo no teu dia. Mas repetir essa boa atitude pode mudar a sua história. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira, continuismo, rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. O último dia é o mais importante, ele é o dia definidor. Você pode chegar exausto, desanimado e dar a resposta errada, como você pode chegar exausto, cansado, porém decidido a romper com a bolha e dar a resposta certa até o final. Os finais revelam os verdadeiros campeões. Como você começa, é óbvio que é importante começar muito bem. Mas como você começa, não é sinal de que você vai terminar muito, muito bem. Eu já vi muitos começaram muito bem e no meio da caminhada se enfraquecendo, desanimando, se entregando a emoções, pensamentos. O povo gritou com toda a força. Quando que eles gritaram? No primeiro dia? Segundo dia? Terceiro dia? No último dia, eles ainda tinham forças para dar o seu melhor. Por isso nós precisamos viver todos os dias como se fosse o primeiro. No primeiro nós estamos cheios de decisão. No primeiro nós estamos cheios de motivação. No primeiro nós estamos cheios de força. E isso é algo que é um comando. A mente chama, o corpo obedece. Daqui vem todas as direções. Primeiro acontece aqui e depois eu me coloco na posição aqui fora. O povo gritou com tanta força, com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Depois do 7º dia, depois da 7ª volta, ainda tinham forças para gritar. Como isso era possível? Esse povo estava tirando forças da vontade de vencer. E é aí que vale a pena. É aí que é o X da questão. Depois que eles romperam com Jericó, eles tiveram aquele incidente com Ai. Mas depois que eles romperam com Jericó, eles começaram um processo de conquistas sem igual. Eles não paravam de vencer, não paravam de conquistar. Eles romperam com um determinado limite. E eu acredito que neste ano o Senhor está nos chamando exatamente para isso. Romper com padrões, romper com medidas, romper com limites, romper com lugares, romper com conquistas, romper com determinados tipos de resultados que nós temos alcançado. Pode reparar, busca aí no teu passado, até recente, tem lugares que parece que você não consegue romper com ele. Isso você pode levar para todas as áreas da sua vida. Tem medidas, tem resultados que parece que por melhor que seja, as suas expectativas não sai, não rompe, parece que está indo, mas não vai no final, e aí eu me pego voltando naquele mesmo cenário. Não lembro se foi na semana passada ou na semana retrasada, que eu falei na reunião, que o último golpe é o mais importante. Você pode começar lutando com muita força, mas é o último golpe que derruba o adversário. Se esse último golpe for da parte contrária, você pode ter começado a luta muito bem, você perde ela por nocaute.
Por isso, mais do que nunca, você tem que ter muito claro dentro de você que eu não vou parar, eu vou romper com essa bolha financeira. Ano passa, ano passa, ano passa, mês passa, a semana passa, e eu não saio das mesmas medidas, eu não saio da mesma retirada, eu não saio do mesmo salário, eu não saio da mesma casa, eu não saio do mesmo carro, eu não saio da mesma moto. Ano passa, outro ano passa, e a enfermidade ela continua lá, eu não saio de dentro do hospital, eu não consigo romper com isso, eu continuo tendo um gasto constante com medicamentos, e aí o ano continua a se passar, um atrás do outro, e a minha família é aquele mesmo caos. Eu não saio da briga, eu não saio da contenda, eu não saio da divisão, eu não consigo ter plenitude, realização dentro da minha casa, porque é só caos, é dor, é briga, é discussão, e aquilo só se repete. Levante a sua voz, diga isso: não mais. De novo, não mais. Eu vou romper com essa bolha. Se a bolha está lá, ela pode ser estourada. Não existe limites. Se existe algum tipo de impedimento que impede que você tenha acesso à tua terra prometida, esse impedimento você tem a unção, a graça, o favor para destruir esse impedimento por completo. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade. Josué 12, 24 diz assim: ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. E olha que curioso, né? Veja como é questão de você colocar força e depois que rompe, embala. Se você passar pelo livro de Josué inteiro, você vai perceber que ele passou por muitos reinos, ele enfrentou muitos adversários. Mas não existe nenhuma outra passagem no livro de Josué que mencione que a batalha teria durado 7 dias, o processo teria durado 7 dias. Então eles tiveram que colocar uma força maior na primeira, e aí depois só foi acontecendo, só foi acontecendo, só foi acontecendo. A bolha foi rompida. Eu estou olhando para o Guilherme daqui, eu me lembro de um caso em que o Guilherme ele estava acompanhando uma pessoa, e essa pessoa, ela já tinha a sua idade, perto de uns 50 anos, e profissionalmente falando, a vida dessa pessoa nunca foi. Estava desempregada não sei há quanto tempo, não ia. E aí ela começou a pegar firme, ela e a família. Começaram a buscar, começaram a orar, e eu me lembro numa ocasião muito pontual, ela chamou o Guilherme, ela foi pedir algumas orientações e o Guilherme orou por ela. Na oração, essa pessoa passou mal. Passou muito mal. Ali ficou muito claro que existia uma fúria, um impedimento, uma limitação. Olha como são as coisas. Ele repreendeu, ele expulsou. Foi no dia seguinte, Guilherme? No mesmo dia, uma empresa que... Fazia quanto tempo que ela tinha entregado o currículo lá? Eu não lembro data, mas eu lembro que fazia um bom tempo que ela estava esperando. No mesmo dia, algo que estava travado, a bolha rompeu e começou a dar certo. Profissionalmente falando, começou a caminhar. As coisas começaram a fluir imediatamente. Então, todos nós vamos passar por esse período. Olha, eu confesso que teve uma hora que eu desacreditei em mim mesmo de uma tal forma que eu comecei a cogitar outros tipos de resultados. Então, por exemplo, as coisas estavam tão amarradas, que vida sentimental não estava caminhando, vida profissional não estava caminhando, consequentemente, eu estava debaixo de uma frustração violenta. E aí eu fiquei lá, cerca de 6 a 8 meses, plantando, e assim, eu fui muito radical. Eu não via cenário, assim, indício de mudança. Não existiam melhoras durante
esses 6, 8 meses que se passaram? Não existiram melhoras externas. Internamente, eu estava melhorando o tempo todo. Internamente, eu estava rompendo. Na hora que eu rompi, em 1 ano, sentimental, ministerial, tudo começou a caminhar. Mas eu precisei passar por aquele processo onde eu coloquei força. Sabe quando você está colocando força, você tem uma força contrária e parece que você está colocando força, não está virando nada, mas você tem que aguentar. Mesmo que você não consiga empurrar, tirar do lugar, o que não pode acontecer é você começar a caminhar para trás. Você tem que resistir. Eu vou estourar isso aqui, eu vou avançar nisso aqui, eu vou romper com isso daqui. Vocês já ouviram a própria bispa compartilhando que o ciclo dela de enfermidades ali com o filho, se não me engano, durou 7 anos. Mas quando rompeu com aquilo, a enfermidade nunca mais voltou. Quando saiu daquilo, nunca mais voltou para aquele lugar de doença, nunca mais voltou para aquele lugar de vergonha. Então, mais do que nunca, o Senhor nos chama nessa manhã para sairmos dessa bolha, rompermos com ela, sairmos desse padrão, sairmos desses resultados. É um rompimento definitivo. Vamos juntos, por favor, diga isso: eu vou viver um rompimento definitivo. De novo, eu vou viver um rompimento definitivo. Em grupo, é muito fácil observar e entender a diferença de uma pessoa para outra. Num grupo de 10 pessoas, é muito fácil identificar as diferenças na vida. Todas tiveram que passar por um processo muito parecido. Cada um dentro da sua particularidade teve que enfrentar os seus leões, os seus ursos, os seus gigantes. A diferença é que alguns continuaram até matar de vez, outros continuaram, tiveram pequenos resultados e pararam, ou pela falta de resultados desanimaram. Não, isso não pode acontecer. Se coloquem de pé todos, por favor. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. A nação de Israel permaneceu 400 anos dentro do Egito. Eles viveram uma repetição de dor, vergonha e sofrimento por muitos anos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Quando o Senhor estava anunciando isso a Moisés, Moisés no início ele não se sentiu capaz. Ele achou que ele não poderia romper aquela bolha. Ele não poderia realizar aquele feito. Ele não poderia ter uma conversa com o faraó e com o povo, porque eles não acreditariam nele. Porém, quando o Senhor diz, eu vou fazer, e eu vou fazer por intermédio de você, ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia. E Moisés, ele tentou, manda outro, ele falou, não, é você, manda outro. Você tem um irmão? Tem. Ele fala bem, fala, ele vai junto, mas você vai. Logo após Moisés e Arão conversarem com o faraó, direcionados por quem? O Senhor tinha mandado. Existe uma ilusão da nossa parte, quando muitas vezes o pensamento é, mas eu fiz a vontade de Deus e começou a dar errado. Momentaneamente. Porque o que aconteceu aqui depois que Moisés e Arão foram falar com o faraó, é que o cenário piorou. O que estava ruim tinha se tornado pior, porque o trabalho se tornou mais difícil, faraó parou de fornecer o material que era necessário para gerar todo aquele trabalho, faraó começou a cobrar os mesmos resultados debaixo da falta de fornecimento de materiais, era uma pressão ainda pior, estava esmagando eles, porém, se Moisés sucumbe, se eles aceitam essa realidade, eles nunca
romperiam em definitivo com essa bolha. O Senhor falou, mas porque Ele falou não quer dizer que será fácil. Ele falou que vai fazer, em nenhum momento Ele disse, vai ser fácil. Muito pelo contrário. Olha o que o Senhor ainda disse, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Olha por que nós precisamos estar alinhados com Deus. Existem contextos que nós não vamos conseguir sair dele, a não ser que uma mão poderosa force. Você vai lutar, você vai se desdobrar, você vai acordar cedo, você vai dormir tarde, se o Senhor não estiver lá, o faraó não vai te deixar sair. A não ser que uma mão forte, pesada, venha sobre ele. E é aí que entra a parte de Deus. Ele não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. O natural não tiraria aquele povo daquela situação. O natural não vai tirar você dessa situação. Somente o sobrenatural vai resolver. Somente o sobrenatural vai quebrar esse padrão. Somente pelo poder dele. Tem pessoas que têm sonhos e projetos. Elas batem na tecla, tentam, não vai. É o sobrenatural. E mesmo com o sobrenatural exige repetição de comportamentos. É fazer de novo, é fazer de novo, é fazer de novo, é fazer de novo. Estou vendo aqui dois rapazes que gostam de atividade física, Gustavo e Fer. Um dia de treino te deixa forte? Um ano de treino muda teu corpo? Já é diferente. 2 anos batendo na mesma tecla traz evoluções? No primeiro treino você mal consegue carregar nada. É uma vergonha. Eu me lembro aqui um breve momento de descontração. A vergonha alheia, minha vergonha para a sua alegria. Eu, com essa toda idade aqui que vocês veem, eu me lembro quando eu tive um probleminha no ciático. Foi no ciático ou foi hérnia de disco? Eu não lembro o que foi. Mas alguma coisa deu ruim aqui atrás. Eu não conseguia levantar uma das pernas. Eu não conseguia abaixar. Para entrar no carro era uma vergonha. Você tinha que calcular, deixar o corpo cair para você conseguir entrar. E aí eu fui até o Fernandinho. E aí a gente passou pelo tratamento. E até para confirmar e fortalecer algumas coisas, ele me colocou para fazer alguns exercícios. Gente, que vergonha. Não tinha peso, era só o peso do corpo. E eu assim, ó. Quase tendo um mini infarto ali na hora. Mas quando nós desenvolvemos continuidade, querido, você pode chegar a lugares que você nem imagina. Olha como são as coisas, né? Por intermédio de Moisés e Arão, o Senhor começou a se manifestar. Veio a primeira praga do Egito. Vocês se recordam qual foi? As águas viraram sangue. Todos os peixes morreram. A água começou a ficar com um cheiro muito ruim. Ninguém conseguia beber. Segunda praga, as rãs. Era rã para todo lado. Imagina, gente, tem um trem mais nojento que o sapo? É um nojo, não é? Eu estou lembrando ainda do Guilherme olhando para ele. Um pai vira para o Guilherme e fala que o filho... Quantos anos o filho tem? Uns 2, 3 anos? Uns 2, 3 anos no máximo. O menininho não me pega sapo na mão e joga no pai? Imagina sapo por todos os lugares. Faraó disse assim, por favor, interceda em favor de nós, tire esses sapos daqui e nós vamos liberar vocês. As rãs saíram, eles liberaram. Veio a terceira praga, piolhos. É muito curioso que
a direção que o Senhor dá a Moisés é: bata na terra e o pó da terra vai se transformar em piolho. Imagine a quantidade de piolhos. Era tão grande que devia ter piolho no cabelinho do braço. Imagina que sensação ruim. O seu dia inteiro assim, ó. Sentindo aquele negócio andando, que nem uma minhoca na tua cabeça. Mesmo assim, nada. Quarta praga, as moscas. Gente, você gosta de cozinhar? E quando você está cozinhando, você só escuta assim, ó. Aí você olha aquelas mosconas, que parece um marimbondo do cavalo, um negócio gigantesco. Aí já começa a bater pano daqui, tira daqui, abre janela para tentar mandar embora. Moscas por todos os lados. Aí o faraó vira e fala a mesma coisa. Agora vocês vão sair. Não, beleza, maravilhoso. As moscas saíram, deixou sair? Não. Quinta praga, as pestes dos animais. Boa parte dos animais daquele povo, do faraó, dos egípcios, morreram. Depois, úlceras, tumores começaram a brotar, a nascer na pele, e eles estouravam em úlceras, todo mundo com úlceras, tumores no corpo. Depois, uma chuva, uma tempestade de pedra junto com fogo. Em seguida, gafanhotos. O que a tempestade de pedra não matou, os gafanhotos terminaram de devastar plantações, tudo. E aí ele voltou a dizer: vou soltar vocês. Não soltou. A penúltima praga, trevas, por 3 dias, era um breu, era uma escuridão total, não conseguiam enxergar nada. Perceba que o Senhor agiu. Na primeira vez não gerou nada, na segunda vez não gerou nada, na terceira vez não gerou nada, na quarta vez eles continuaram dentro do Egito, na quinta vez eles continuaram presos ao mesmo cenário, o mesmo contexto, não foi na primeira, mas eles resistiram. Moisés continuou obedecendo, ele continuou agindo a fé, ele foi, até que chegou aquele dia, o dia da resposta. O dia da mudança, a última praga. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso o faraó deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Foi a última e a pior. Demorou, mas chegou o dia. Demorou, mas chegou o dia que eles saíram daqueles resultados. Teve um preço? Teve um preço. Eles pagaram preço? Pagaram preço. Moisés obedeceu? Moisés obedeceu. Foi alto? Foi. Mas valeu a pena? E como? Criação de filhos não é diferente. Para quem tem filho pequenininho, paga o preço, paga o preço, paga o preço, paga o preço. Você vai deixar de fazer muitas coisas por você, mas por isso você vai pagar o preço. Porque depois de um determinado ponto, você incutiu tanto a mensagem do reino, a palavra de Deus, bons ensinamentos, que nada tira isso dele depois. Profissionalmente falando, você trabalha para os outros, você trabalha para os outros, você trabalha para os outros, você faz isso, você é funcionário. É assim, ó, é muito comum eu ouvir de pessoas assim: ai, mas não é para isso que eu fui chamado, eu não gosto de fazer isso. Jesus Cristo, por 30 anos, trabalhou com algo para o qual ele não foi chamado, até mexer com aquilo que era o chamado dele, que era a vida ministerial. Por 30 anos, carpinteiro, mexeu com algo, mas ele foi. Profissionalmente falando, eu vou lá, eu vou romper. José, por exemplo, eu vou romper com esse buraco, eu vou romper com esse padrão baixo, até que quando ele saiu do padrão baixo, ele nunca mais voltou para o padrão baixo. Só coisas grandes, só coisas altas. Pegue o seu propósito, por favor. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo, tenham calma, vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vamos juntos, por favor, diga isso: vai ser hoje.
porque os egípcios que vocês estão vendo, não os verão nunca mais. Vai ser hoje, perceba, para essa bolha vocês não vão voltar nunca mais. Vocês ficaram muito tempo aqui? Ficaram muito tempo aqui. Vocês foram muito humilhados? Foram muito humilhados. Mas eu vi e ouvi os seus clamores. Por isso vai ser hoje. Eu vou te tirar dessa realidade. Eu vou tirar vocês desse contexto. Você vai romper com esse patamar. Você vai romper com essa realidade. E a tua história vai ser mudada. Então gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo isso. Vai ser hoje. Eu vou romper com esse limite. Eu tenho tentado, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, mas eu ainda não saí do lugar. Eu não consegui sair dessas medidas até o dia de hoje, mas a partir de agora eu vou sair. A partir de agora eu vou romper. A partir de agora eu vou sair desse patamar. Eu não vou ficar escravo dessa mesma medida. Eu não vou ficar escravo. Eu não vou viver a minha vida escravo desse contexto. Muito pelo contrário, eu estou me levantando mais uma vez, crendo que hoje será a última, e se não for, eu vou continuar lutando, mas eu creio, meu Deus, como está escrito na tua palavra, vai ser hoje. É hoje que o seu povo vai sair de dentro do Egito. O Egito, ele pode representar tantas coisas. Tem pessoas, Senhor, que não conseguem prosperar, elas não saem do lugar, crescem um pouquinho, mas depois elas estão voltando para o mesmo cenário, elas pagam algumas dívidas, outras começam a aparecer. Tem pessoas que têm o desejo de gerar, de se tornar pai, de se tornar mãe, elas tentam e não vai, tenta e não vai. Ela vai sair deste lugar, ela vai romper, ela vai sair desse cenário. Esse contexto, ele não vai se repetir mais. Esse contexto, ele não vai se repetir mais. Este contexto não vai se repetir mais. Nós temos colocado força. A tua palavra diz que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomada a força, e aqueles que se apoderam dela assumem essa posição de vitória. Então, meu Deus, nós estamos aqui para colocar forças. Nós já fomos longe demais, Senhor. Já se passaram vários dias, já se passaram várias semanas. Nós não vamos parar agora. Nós não vamos parar agora. O Senhor tem um futuro de conquistas para o seu povo. O Senhor não tem para eles o que eles têm vivido. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo diferente. O Senhor tem algo inédito. O Senhor tem algo grandioso. O Senhor tem algo incomparável. Quais são as bolhas que você está preso até hoje? Quais são os padrões que você não rompe? Melhor do que qualquer um, você sabe qual é aquele cenário que você não sai dele por nada. Comece a dizer: essa batalha é sua, essa luta é sua. Começa a declarar: eu vou sair desse patamar, eu vou sair dessa medida. Eu às vezes caminho um pouco mais, e aí eu volto para lá. Não, isso não vai acontecer. Eu vou caminhar para fora deste lugar, e eu não voltarei muito mais. Quando Jericó caiu por terra, foi uma vitória tão incrível, que no final Josué ainda disse: maldito é aquele que reconstruir essas muralhas. Lá no livro de Reis, o rei, ele deu uma direção, e algo ali foi acontecer para que fosse construído, e os filhos daquele homem morreram. Então literalmente é cair, é para ficar na posição mais baixa, é cair para nunca mais se levantar. Jericó é o ponto de partida, é aquele limite que quando você rompe, depois você não para de vencer, você não para de avançar, você não para de progredir. Eu creio nisso, meu Deus. Se revele na vida do teu povo, se revele, meu Pai. Haja, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Não, meu Deus, nós não vamos nos entregar, nós não vamos nos prostrar. Se você estava pensando em desistir, dentro de você, você estava alimentando alguns pensamentos. Cale essas vozes malignas, cale essas vozes malignas. Não permita que o desânimo tome conta de você, não permita que a fraqueza tome conta de você. Diga isso: eu não vou parar. Diga isso várias vezes: eu não vou parar, 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 eu não vou parar. Você não pode parar. São 7 dias. São 7 dias, você não sabe o que te aguarda.
A palavra do Senhor diz que quando o Senhor faz, Ele vai além, Ele opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pode ser difícil, mas vale a pena. Resista, quebre esses padrões, rompa com esses resultados, mas continue a lutar por aquilo que você deseja. Olha o que diz no livro de Deuteronômio 1, versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. E o Senhor está dizendo para muitos, nessa manhã: você já está há tempo demais neste lugar. Chegou a hora de você fazer as suas malas e pegar tudo que é seu e sair deste lugar. Você está preso há tempo demais a essas medidas. Você já está preso há tempo demais nesses mesmos tipos de resultados. Você já está há muito tempo vivendo a mesma coisa. Chegou a hora de mudar. Você tem a unção para quebrar esses padrões. Você tem a unção para romper com essas medidas. Vai exigir de você, mas a graça ela te sustenta, no favor do Senhor te conduz. Você tem graça para romper, e quando parecer que você não está aguentando mais, o Espírito vai te cobrir, você vai ser renovado para continuar. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem alto. Perceba, olha qual é a colocação: renovam as suas forças e sobem. É renovação por um propósito. Deus não renova quem pensa em desistir, não tem sentido. Renovação é para continuar, renovação é para poder dar sequência. Deus derrama demais para você continuar, luta. Se dentro de você, você alimenta a vontade, o sentimento, o desejo de desistir, por que Ele vai te dar aquela força para romper dia após dia? Não, a primeira coisa: Senhor, está difícil, mas eu não vou parar. Senhor, pode estar complicado, mas eu não vou parar. Senhor, eu não vou parar. Muito bem, meu filho, então eu renovo as suas forças agora, para que você suba alto. Subir alto é uma escalada, exige de você. Você tem que deixar coisas para trás, e tem que continuar subindo, até que chega um momento que você comece a voar. Salmo 107, 28 diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Sabe o que eu acho mais incrível da história de Faraó e dos egípcios? Demorou para sair, mas depois que saíram, Faraó deixou de existir, os egípcios morreram. Os soldados, juntamente com o Faraó, foram engolidos pelas águas. Quando Deus termina com algo, Ele termina com algo. Perceba que não tinha margem para voltar para o Egito. O Senhor estava tirando toda e qualquer possibilidade de uma possível volta para a escravidão. Não tinha margem para isso. Como você tem que dizer todos os dias para você: não tem margem para eu voltar a viver a mesma vida miserável financeiramente falando. Não tem margem para eu voltar a viver a minha vida tendo que comprar medicamento e fazendo tratamentos o tempo todo que não me levaram a nada. Não tem margem para eu voltar a viver o mesmo caos dentro da minha casa. Não tem margem, muito pelo contrário. Quando o Senhor disse: agora eu vou começar a livrá-los, é porque o Senhor vai colocar um ponto final, e Ele vai agir. A primeira ação pode ser que não dê em nada, e aí Ele vai enviar a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta. Você tem que resistir, porque ao longo daquele processo, nós vivemos um turbilhão de emoções, começam a se levantar. Eu sei que não é simples, mas você vai combatendo, vai rompendo, vai combatendo, até que chega uma hora que se finda muitas coisas. Essa é uma oração que desde o início da semana eu estou fazendo para mim. Ah, Senhor, já fiquei tempo demais em alguns lugares, já fiquei tempo demais em algumas medidas, já estou há tempo demais, chegou o momento de sair por completo, em definitivo, pois todo aquele
que fica pedindo, recebe. Todo aquele que fica procurando, acha. E a porta se abre para todo aquele que fica batendo. A porta se abre para todo aquele que fica batendo. É todos os dias bater na porta dos seus sonhos. É todos os dias bater na porta da mudança. Todos os dias bater na porta do Senhor. Todos os dias dizer, meu Deus, eu vou sair deste lugar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pague um alto preço. Mal Josué imaginava que chegaria um momento que o Senhor diria assim para ele: chegou a sua vez, o meu servo Moisés está morto, filhão, é o seu momento, agora é com você. Assim como eu declaro e libero sobre a sua vida, chegou a sua vez, chegou o seu momento, eu estarei com você, eu vou te conduzir, eu vou te dirigir. Chegou a sua vez de conduzir aqueles a quem você ama para um lugar de glória. Chegou a sua vez de romper essa bolha, chegou a sua vez de sair desse patamar, chegou a sua vez de sumir deste lugar, sair deste lugar e ir para um lugar muito mais alto. Eu oro pela sua vida, eu oro pela concretização, a confirmação de cada um dos seus pedidos, cada uma das suas orações. Eu declaro pela fé, os lugares que você não chegou antes, você vai chegar neste ano. Os lugares que você não chegou antes, você vai chegar nesses lugares neste ano. Aonde você não tinha vivido uma glória maior, você vai viver uma glória maior. Eu oro pela tua vida, eu te abençoo, eu declaro: os enfermos serão curados, famílias serão restauradas, meu Deus, as dívidas vão desaparecer e o teu povo vai viver uma glória maior. Levante-os, Senhor, levante-os. É hora de marchar, é hora de prosseguir, é hora de sair, é hora de combater, é hora de lutar, porque é hora de vencer um futuro de conquistas. É isso que te aguarda, é isso que te espera. Eu abençoo. Levante as suas mãos, eu te abençoo. Que você seja tomado de uma força inexplicável, onde vai gerar um poder de ação e reação que você jamais teve. Que neste ano você viva os finalmente do Senhor, que você suba para lugares muito altos, que essa bolha seja rompida de uma forma definitiva, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.